A partir de agora, eu não sou professor, eu sou pregador. Deixei de ser Clark Kent e me tornei super-homem, tá bom? Eu vou pregar a vocês a mensagem modelo que será utilizada durante todo o curso como padrão, como o exemplo, em todo o curso, até o final, ok? Então vamos lá, pregador. Abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20. O título da mensagem para o nosso coração hoje de manhã é Obreiros Imbatíveis de uma Obra Inacabada. Natan, por favor, me dá essa Bíblia aí. Obreiros imbatíveis de uma obra inacabada. Abriu a sua Bíblia? Eu vou ler o texto na edição revista e atualizada, acompanhe aí na sua Bíblia. Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20. Os que abriram, digam amém. Amém. Diz assim o texto, palavras de Jesus. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Curva a sua cabeça, vamos orar. Pai bondoso, que neste momento o Senhor esteja falando conosco. Queremos dar liberdade ao Teu Espírito para ministrar, falando ao nosso coração, Senhor. Ó Deus, que os momentos que se seguem sejam utilizados pelo Teu Espírito para ministrar, para falar ao nosso coração, Deus, em nome de Jesus. Amém. Então, amados irmãos, o título da mensagem, como já disse, é Obreiros Imbatíveis de uma Obra Inacabada. Abrindo um parênteses aqui, nesse parênteses eu volto a ser professor. As palavras que você usarão para preencher as lacunas na sua apostila estarão marcadas na projeção, tá bom? Estarão sublinhadas. Voltando a ser pregador. Então, amados irmãos, o título da mensagem é esse, que já disse a vocês, Obreiros Imbatíveis de uma Obra Inacabada. E a título de introdução da mensagem de Deus para nós nesta manhã, eu faço duas perguntas. Perguntas que nós responderemos durante toda a mensagem. É apenas para a gente começar a pensar. A primeira pergunta é: por que os obreiros para quem Jesus disse estas palavras que nós acabamos de ler foram imbatíveis? Por quê? Por que que aqueles homens e mulheres que ouviram estas palavras que nós acabamos de ler eram imbatíveis? Ninguém segurava aqueles homens e aquelas mulheres. Por quê? Pensa. A segunda pergunta, queridos irmãos, para a nossa reflexão, a título de introdução da nossa mensagem, é: por que os obreiros para quem Jesus disse estas palavras não acabaram a obra? Por que eles não acabaram? A obra não terminou com aqueles discípulos de Jesus que estavam diante dele quando ele disse essas palavras que nós acabamos de ler. Então essas duas perguntas são muito importantes para nós que somos obreiros de Jesus, nós que somos também obreiros imbatíveis. Por que os obreiros para quem Jesus disse essas palavras foram imbatíveis? E por que eles não acabaram a obra? Essas duas perguntas, você terá a resposta até as considerações finais desta mensagem. Então, amados irmãos, em primeiro lugar, eu quero mostrar a vocês as três bases
sobre as quais os obreiros imbatíveis edificaram a obra. Ok? Quantas bases? 3 bases sobre as quais aqueles homens e mulheres que eram imbatíveis edificaram a obra. 3 bases. Se não, vejamos. A primeira base, a autoridade de Jesus. No versículo 18, Jesus disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. A autoridade de Jesus. Queridos irmãos, a autoridade com as quais aqueles homens e mulheres imbatíveis tinham, não era a autoridade própria, era a autoridade de Jesus. De Jesus. A autoridade era de Jesus. Tudo que eu e você formos fazer na obra, quando nós colocarmos a nossa autoridade à frente, vai ser fracasso. Porém, quando nós colocarmos a autoridade de Jesus à frente, será sucesso. Amém, gente? E como era a autoridade de Jesus? A autoridade de Jesus, ela está em 2 dimensões, segundo o que o texto nos diz. Está na primeira dimensão, a autoridade de Jesus está na dimensão celestial. Digam juntos, celestial, vai? Celestial. Então, queridos irmãos, olhem bem, Jesus disse: toda a autoridade me foi dada no céu. Isso significa que Jesus tem a autoridade sobre os anjos, Jesus tem autoridade sobre os demônios, Jesus tem autoridade em todo o mundo espiritual. Ele disse: toda a autoridade me foi dada no céu. Portanto, os obreiros imbatíveis, eles foram imbatíveis porque eles estavam militando debaixo de uma autoridade celestial. Posso ouvir amém? Amém. Glória a Deus. A segunda dimensão sob a qual nós devemos militar, como era a autoridade de Jesus, é a autoridade de Jesus na dimensão terrena. O que o texto bíblico diz? Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Isso significa, queridos irmãos, que a autoridade de Jesus está sobre todo príncipe, sobre todo rei, sobre todo governante, está sobre Bolsonaro, está sobre o Supremo Tribunal Federal. A autoridade de Jesus está sobre todo o plano terreno. Logo, os obreiros que ouviram estas palavras de Jesus se tornaram imbatíveis, porque eles militavam com a autoridade que estava acima de César, o governante do mundo da época. Aleluia. Esta é a primeira base sobre a qual os obreiros imbatíveis edificaram a obra. Em segundo lugar, queridos, a segunda base a qual eu apresento a vocês é a ordem de Jesus. Na sequência, depois de dizer toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, Jesus dá uma ordem. E a ordem de Jesus está aí nos versos 19 a 20, quando ele disse assim: ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Foi a ordem de Jesus. Foi a ordem de Jesus. A ordem que foi, gravem isso no coração, irmãos, a ordem que foi obedecida à risca pelos obreiros imbatíveis, aqueles que estavam ouvindo essas palavras de Jesus. Eles seguiram à risca, por isso se tornaram imbatíveis. E amados irmãos, a ordem de Jesus é o discipulado, inquestionavelmente. Ide por todo mundo fazer discípulos. A ordem de Jesus é o discipulado que deve ser obedecida com 2 práticas. Primeiro, a prática da conquista de almas, ou seja, evangelização. Faz-se discípulo começando com ganhar pessoas para Jesus.
Essa foi a primeira prática. E analisem comigo. Estes homens e mulheres que ouviram estas palavras de Jesus pela primeira vez, por onde eles passavam, eles pregavam o Evangelho. Por onde passavam, a tônica de vida deles era pregar o Evangelho. Se nós queremos ser obreiros imbatíveis, queridos irmãos, devemos militar também debaixo dessa premissa do Senhor, obedecer a sua ordem de evangelizar. A pergunta que fica para nós é: os nossos colegas de trabalho estão sendo evangelizados? Os nossos vizinhos estão sendo evangelizados? Como é que é isso? Ou nós somos o crente agente secreto? Ninguém sabe que eu sou crente. Como é? A ordem de Jesus para fazer discípulo não é só chegar na igreja e encontrar uma pessoa que o Rodrigo ganhou para Jesus, então vou discipular essa pessoa. Não começa por aí. Começa com a conquista de almas. Em segundo lugar, a ordem de Jesus também foi obedecida pelos obreiros imbatíveis com uma segunda prática, que é a prática do ensino de almas. Vejam, a partir de Atos dos Apóstolos, irmãos, que esses obreiros imbatíveis que ouviram estas palavras de Jesus pela primeira vez, eles pregavam o Evangelho, as pessoas se convertiam e eles ensinavam as pessoas. Jesus disse: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ou seja, a ordem de Jesus é obedecida com essas duas práticas, com a conquista de almas e com o ensino de almas. Talvez muitos de nós possam dizer assim: mas olha, eu não sei ensinar, eu sou tímido, olha, eu não levo jeito para coisa. Não é a respeito disso que Jesus está falando. Jesus está falando a respeito de pessoas que ensinam com a própria vida. Lembrando a frase de Francisco de Assis: pregue o Evangelho e, se necessário for, use palavras. É a vida, é a vida. E eu te garanto, se você tem vida, o que você falar será a vida. Mesmo que seja sem cultura, entre aspas. Mesmo que você nem saiba ler. Um dos maiores evangelistas que eu já vi na história era uma pessoa que era cega. A ordem de Jesus é obedecida com conquista de almas e ensino de almas. Deixa eu ouvir amém? Amém. Então, amados irmãos, são 3 bases sobre as quais os obreiros imbatíveis edificarão a obra. Primeiro, a autoridade de Jesus. Segundo, a ordem de Jesus. E em terceiro lugar, a terceira base sobre a qual os obreiros imbatíveis edificaram a obra é a presença de Jesus. Ele finaliza as suas últimas palavras para os seus discípulos, queridos irmãos, dizendo: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Porque aqueles obreiros foram imbatíveis, irmãos? Porque eles tinham plena consciência de que Jesus estava com eles. Eles absorveram essas palavras de Jesus exatamente como Jesus disse. Eles deixaram estas palavras fazerem parte da vida deles, por onde eles iam, quer seja diante dos perseguidores, quer seja diante dos intercessores. Eles sabiam, eles tinham convicção que Jesus estava com eles. Querido, querida, nós só nos tornaremos obreiros imbatíveis se nós não nos divorciarmos dessa grande verdade: Deus está conosco. E mais ainda, Deus está em nós. Deus está em nós. É interessante aqui que os obreiros imbatíveis, eles contavam com a presença de Jesus em 2 sentidos. Aqueles homens e mulheres contavam com a presença de Jesus em 2 sentidos. Em quantos sentidos?
dois sentidos. Primeiro, a presença de Jesus constante. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias. A expressão todos os dias significa 24 horas. Não é só o dia de sol a sol, não. Eis que estou convosco todos os dias eu estou com vocês constantemente. Era uma presença constante. Isso significa, queridos irmãos, que se aqueles obreiros imbatíveis estavam pregando o evangelho com palavras, Jesus estava. Mas se eles estavam tomando banho sem nenhuma roupa, Jesus estava. Essa era a consciência deles. Jesus não se afasta, não se afasta, não se afasta. Ele está presente. Não tem feriado, não tem dia santo, não tem. Eis que estou convosco todos os dias. Esse é o primeiro sentido. O segundo sentido é a presença de Jesus cabal. Esse cabal, queridos irmãos, significa que enquanto houver esse tempo cronológico, nós podemos contar com a presença de Jesus. Não quer dizer que quando nós adentrarmos a eternidade não teremos a presença dele, não, mas é porque Jesus está falando sobre o período aqui, sobre o período. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Consumação dos séculos significa, é quando o tempo cronológico acabar, é quando não haverá mais segundos, minutos, horas, dias, semanas e anos. Até quando acabar essa dispensação aqui, enquanto nós formos obreiros do Senhor nessa dispensação aqui, Jesus garantiu: contem com a minha presença. Maravilha ou não? Aqueles obreiros, eles se tornaram imbatíveis, porque eles edificaram a obra sobre estas três bases: a autoridade de Jesus, a ordem de Jesus e a presença de Jesus. Amém, gente? Amém. A título de considerações finais, trago as respostas às duas perguntas feitas na introdução da mensagem. Quais são as duas perguntas que nós fizemos na introdução da mensagem? Digam juntos, 1, 2, 3 e já? Porque os obreiros, para quem Jesus disse essas palavras, foram imbatíveis. Por que eles foram imbatíveis, irmãos? A segunda pergunta, digam juntos, 1, 2, 3 e já? Porque os obreiros, para quem Jesus disse essas palavras, não acabaram a obra. Verdadeiramente eles não terminaram a obra. Por quê? As duas respostas como palavra de Deus para o nosso coração. Em primeiro lugar, os obreiros foram imbatíveis porque edificaram a obra sobre as três bases que nós comentamos. Sobre as bases certas. Eles edificaram a obra sobre a autoridade de Jesus. Eles edificaram a obra sobre a ordem de Jesus, especificamente obedecendo a ordem de Jesus. Eles edificaram a obra e se tornaram imbatíveis, porque eles edificaram contando com a presença de Jesus. Por isso eles foram imbatíveis. Olha aqui para mim. Garanto para você, como homem de Deus que sou, como ministro da palavra, eu garanto para você, se todos nós edificarmos a obra sobre essas três bases, nós também seremos imbatíveis. Amém. Ninguém segurará, ninguém parará a nossa trajetória. Aleluia. Em segundo lugar, respondendo à pergunta por que os obreiros para quem Jesus proferiu estas palavras não terminou. Os obreiros não acabaram a obra, porque Deus conta comigo e com você para acabar a obra.
É como se eles passassem ou passaram o bastão para a próxima geração de discípulos. Aleluia! Para quem eles passaram o bastão, prosseguiu, que também passou o bastão para outra geração. E assim, irmãos, desde os primeiros que ouviram estas palavras, passando de geração em geração, o bastão foi passado, até que chegou aqui em Fernandópolis, nesta manhã, chegou aqui, o bastão foi passado para mim e para você, e a obra ainda não acabou. E é possível que, se Jesus não voltar antes da nossa morte, esse bastão que está na nossa mão hoje será passado para a próxima geração. Deus conta comigo e com você para a concretização da obra. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Querido Deus e Pai, que esta mensagem fique fixada na mente e no coração de cada um de nós nesta manhã. Ó Deus, e que o Espírito Santo do Senhor torne a cada um de nós obreiro imbatível desta obra inacabada, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pregador acabou, voltou o professor. Clark Kent de novo. Vamos lá. Amém sim ou amém não? Não, isso aqui é de pregador. Ok, gente? Tudo bem? Legal. Essa é a mensagem modelo que nós vamos usar durante todas as aulas, tá? Eu vou estar, sempre que precisar dar um exemplo de pregação, eu vou voltar a esta mensagem. Então, siga na sua apostila para a próxima página, introdução geral. A partir de agora, irmãos, se você tem alguma pergunta, você pode levantar a mão, tá? Em momento oportuno eu te dou a palavra para você fazer a pergunta. Por enquanto é só pergunta. Por enquanto é só pergunta. Haverão momentos em que você poderá dar a sua contribuição, contar a sua experiência. A gente tem que diferenciar as duas coisas para a nossa aula ser bem produtiva. Então, se você tiver alguma pergunta, levanta a mão. Se depois que você fizer a pergunta, se a resposta não estiver dentro do programa para ser respondida através das outras aulas, eu respondo. Se não, eu só dou esse pontapé na sua pergunta lá para o final, tá? Eu te respondo lá mais na frente, certinho? Mas a qualquer momento você pode se manifestar e fazer a sua pergunta. Agora, nem sempre eu vou responder. Vamos começar com a Marta. Essa pergunta eu posso responder. Alguém precisa de caneta? Alguém mais? Sim, gente. Uma das observações ao final do curso, porque no final do curso nós vamos ter o certificado bonitinho, com 16 horas, aulas, bonitinho, para você ou colocar na parede, ou utilizar até mesmo no seu currículo, alguma coisa assim. Para você receber o certificado no final, você tem que ter a presença em mais de 70%, e você terá que ter o materialzinho preenchido aí, nem que seja colado. Pode colar, não tem problema não. Se você não tiver como acompanhar, anotando aqui, você pode colar depois, não é? Tipo o Pedro vai colar da Natália, não tem problema, pode colar. Irmãos, olha aqui, nós teremos a análise de cada um. Eu vou analisar cada um de vocês, não é com o objetivo de dar nota, ninguém terá nota, mas todos serão analisados para sabermos se serão pregadores ou não. Simplesmente isso. Então não se constranja, não tem prova o curso, não tem prova, mas todos vocês estão sendo analisados. Alguém mais precisa das canetas do banco do Agibank? O Marcos está dizendo que tem que tirar o biquinho da ponta. Por isso que ela Mas aí não dá, filho. Aí não dá, porque caso alguém perca por necessidade. Não, porque senão não dá conta de pegar outra aula.
Introdução geral, irmãos. Deixa eu só fazer uma pergunta a vocês aqui para eu me programar aqui nos 18 minutos que faltam. 18 mais 5 é quanto? 23. Os próximos 23 minutos. Se eu precisar de uns 5, 10 minutinhos a mais, pode ir? Quantos? Quantos? 10, 20, 30, 40, mais 50, 60. Euridistração com a... Almoço, não entendeu? Euridistração com a... Eu não sei esse endereço. Pastor, eu tenho uma sugestão. Passarinho, né? Pois não, pastor Ciro. Deixar para os demais aí, passarinho. Duas, na verdade. Primeiro, que quem gosta de café tem que trazer com açúcar. Depois, questão da rodada. Se não pode ser 9h30. Ao final a gente decide isso. A respeito do café, eu faço questão que se tiver que escolher entre sem açúcar ou com açúcar, por favor, traga sem açúcar. O Marcos está oferecendo o serviço do açúcar. Se alguém quiser mesmo açúcar, que não faz bem para a saúde, ele pega lá. A gente faz o seguinte: o próximo traz com açúcar e o outro traz com açúcar. Pronto. Vamos lá, irmãos. Seguindo aqui, introdução geral. Objetivos básicos. Primeiro, aprofundar na palavra de Deus. Esse é o primeiro objetivo básico do nosso curso, aprofundar na palavra de Deus. É assim. Mas o senhor não respondeu a respeito da 9h30. Deixei para o final. Aprofundar na palavra de Deus. Primeiro, irmãos, nesse curso você vai aprender a mergulhar profundamente na palavra de Deus. Profundamente, não é coisinha de ficar na superfície, não. Nesse curso você vai aprender a aprofundar mesmo na palavra. Aprofundar de verdade. Importantíssimo. Segundo, transmitir. Uau, aí a coisa vai pegar. Transmitir com eficácia, não é transmitir como pregação feita blá 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 blá. Não, é transmitir com eficácia a palavra de Deus. Conta-se a história de um pregador, de um pastor, que ele costumava preparar a mensagem quando ele saía da casa dele até chegar na igreja. Ele colocava o filho ou a esposa para dirigir e ia preparando a mensagem até chegar na igreja. Até que de repente a diretoria da igreja descobriu e mudou ele para outra cidade. Mudou ele para outra cidade. Para dar tempo para preparar a mensagem, gente. Acorda. Caiu a ficha. O Carlinhos Natan disse que as minhas piadas são sem graça. Não é, as minhas piadas são inteligentes. Tem que pensar. Então, gente, olha só, é aprofundar e transmitir com eficácia. O objetivo do curso é levantar, treinar pregadores que preguem a palavra de maneira que o povo no final do culto não fique só no glória a Deus, aleluia, não sei nada. Você já viu que de vez em quando acontece isso? A mensagem foi uma bênção. Oh, glórias! O que Deus falou? Deixa eu ver aqui. Deus falou que... Não, irmão, não sei não, mas que eu arrepiei todo. Eu arrepiei. É transmitir com eficácia. Ok? Ok? Não olhe na sua apostila, volte na página, mas me fale
quantas bases sobre as quais os obreiros imbatíveis edificaram a obra? 3. Alguém seria capaz de citá-las? Calma. Alguém seria capaz de dizer a autoridade de Jesus, a ordem de Jesus e a presença de Jesus? Talvez desta mensagem vocês não pegaram, porque eu tive que ser rápido por causa do tempo. Mas numa pregação normal, geralmente, a pessoa que adota o método que usamos, ela fica tão usada por Deus que ao final da mensagem as pessoas sabem o que Deus falou. Não apenas sentem o que Deus falou, mas elas sabem o que Deus falou. São os 2 objetivos. Você vai aprofundar, é um mergulho profundo na palavra de Deus. E você vai aprender a como transmitir o que você recebeu de Deus nesse mergulho profundo. São os 2 objetivos. Ok? Seguindo, os 7 passos. Esse curso é um curso montado, você não vai encontrá-lo em nenhum livro ainda. Eu estou preparando o material para editar o livro sobre o método dos 7 passos. Você não vai encontrar porque ele é uma soma de muita coisa que foi pesquisada, trabalhada durante anos, ministrada a muitos obreiros, a muitos pastores durante anos. Então você não vai encontrar. Mas é o método dos 7 passos que nós vamos usar. É o método que eu uso para preparar os obreiros por onde eu passo. Sempre sou convidado para ser professor de um seminário, alguma coisa assim. Eu uso o método dos 7 passos na matéria que teologicamente é chamada de homilética. Para nós aqui vai ser a arte da pregação, porque é a nossa linguagem. Certo? São os 7 passos. Quais são eles? Primeiro passo, definir o texto. Eu não vou traçar detalhes sobre os passos agora, porque nós vamos caminhar por cada um deles durante todo o curso. Eu vou apenas explicar para vocês a ilustração que eu vou usar durante os 7 passos. Vocês podem ver que aí entre parênteses está escrito a carne. Não é a carne no sentido teológico e prático da vida, não. É literalmente a carne aqui, ó, composta de pele, os tendões, tudo aqui, certo? É o corpo humano mesmo. Eu vou usar o corpo humano como ilustração. Então, definir o texto trata-se da carne. É o que reveste os ossos, tá? É a ilustração que eu vou usar. É definir o texto. Observem que na mensagem que eu preguei a vocês, teve apenas um texto bíblico. Em algumas ocasiões, eu até cito outros textos, mas a mensagem está embasada num texto bíblico. Segundo passo, estudar o texto, ainda na carne. Ainda analisando o que cobre o osso, é a carne. Primeiro a gente define o texto e depois a gente estuda o texto. Terceiro passo, estruturar o texto. Aí está entre parênteses o esqueleto. É literalmente o esqueleto, os ossos do corpo humano, desde o crânio até a cartilagenzinha lá do dedão do pé, ou do dedinho, sei lá. Mas é estruturar o texto. Quando chegarmos na hora de estruturar o texto, você vai pegar o texto que você definiu no primeiro passo e vai estudá-lo. Estudá-lo mesmo. Ok? Não se esqueçam, alguma pergunta pode levantar a mãozinha. Esse estrutural o senhor já fez, já? Não fiz. Eu apresentei, na verdade, para vocês apenas o 7º passo. Só o 7º passo. Quando chegar no 7º passo, você vai entender. Quer ver? 4º passo, achar a proposição central do texto. Aí entra um outro elemento do corpo humano, coração. Observem, carne, esqueleto e
coração. Carne tem a ver com o texto. Estruturar tem a ver com o esqueleto. E a proposição central da mensagem tem a ver com o coração, tomando o pressuposto de que o coração é o centro do corpo físico. É o centro. Ok? Se eu entender esses 7 passos, então, quando eu for montar minha pregação, o que vai mudar é só o primeiro passo, porque os outros... Essa pergunta eu dou um chute nela para o final, mas eu respondo. Anota a pergunta para você me lembrar se caso as aulas não responderem. Tá ok? Mas eu tenho a resposta. Tenho a resposta. Eu não posso adiantar, porque senão atrapalha a cabeça de outros. Agora vai surgir muita pergunta. Pode perguntar. Eu não sei se posso responder agora, mas eu me comprometo a responder todas elas até a última aula. Eu respondo. Se couber igual a pergunta do irmão Luiz, a resposta agora eu já respondo. Senão eu jogo ela para lá, porque eu sei que lá na frente, na exposição natural da aula, vai ter a resposta. Tá? Então já temos aqui os 3 elementos que nós vamos usar como ilustração prática aqui. Nós temos a carne, tem a ver com o texto, a definição e o estudo. Nós temos o esqueleto do texto, que tem a ver com a estruturação do texto, e temos o coração, que tem a ver com a proposição central do texto. Observem que a palavra aqui não é preposição. Algumas pessoas confundem. Não é preposição, como um elemento da língua portuguesa, um elemento gramatical. Não é. É proposição, é o que o texto propõe. Tá bom? 5º passo: elaborar a proposição central da mensagem. Também o coração. Saímos do coração do texto e vamos para o coração da mensagem. Eu estou mostrando para vocês só o caminho que a gente vai trilhar até o último domingo de agosto. 6º passo: estruturar a mensagem. Tem a ver com também o esqueleto do corpo. E aí, irmão Luiz, a resposta direta à sua pergunta mesmo. 7º passo, leiam juntos, 1, 2, 3, já? Aí é a carne. É o que reveste o esqueleto da mensagem. Marcos, eu vejo muito que o pessoal lê o WhatsApp. Que não precisaram das suas canetas. Glória a Deus. As pessoas vêm trazer quinta, porque eu estou indo em pouco em igreja. Eu estava dando um chão. A pastora Heloísa deu uma ideia que eu vou acatá-la. Nós vamos abrir o grupo A Arte da Pregação. Tudo que precisarmos falar para essa turma, para a gente não ficar incomodando os irmãos do grupão lá da igreja, para a gente se falar aqui, tá bom? Nós vamos abrir o grupo para a gente se comunicar. Tudo bem até aqui? Alguma pergunta? Pergunta, dúvidas e curiosidades? Levante a mãozinha, quem tem. Ok, de 2 uma ou as 2? Eu sou um bom professor, ou vocês são bons alunos, ou então os 2. Não tem pergunta? Vou ter a terceira. Ah. Tá todo mundo dormindo ainda. Ou uma 4, com medo de fazer a pergunta. Vão surgindo, com certeza, com certeza. Mas até aqui, irmãos, essa caminhada é essa. Vamos juntos
eu falo qual é o passo e vocês leem o passo sem mencionar a ilustração que está em parênteses. Vamos lá? Primeiro passo. Segundo passo. Quarto passo. Quinto. Sexto. Sétimo. Terceiro. Você está na frente. Estruturar Depois que a gente começa a utilizar o método, a coisa fica tão, assim, parte da gente, que a gente vai pelos 7 passos tranquilamente. Quase em 100% das vezes, quando eu vou pregar, e eu prego sempre, houve ocasiões que eu pregava 7, 8 mensagens durante a semana. Todas as vezes eu defino o texto, eu estudo o texto, eu estruturo o texto, eu acho a proposição central do texto, eu acho a proposição da mensagem e eu estruturo a mensagem. E como consequência de tudo isso, eu prego a mensagem. Já passa a fazer parte da gente, da estrutura da gente como pregador. Assim são todos os obreiros para quem eu ministrei que absorveram o método. Por exemplo, se vocês ouvirem um dos pregadores da última igreja que pastoreamos, a igreja Lúcio Paulo de Paulo Bernardo, vocês verão, vocês vão ouvir, eita, usa o método. Da agora para frente, depois do curso, inclusive você vai ter que vigiar bastante, porque você vai ser muito tentado a julgar a pessoa usando o método. Porque eu vou falar para vocês, o que tem de pregador por aí que tem muito labaxias, mas pouca Bíblia não é fácil. Então mas enfim. Vamos lá, gente. Observações importantes. Primeira observação. Nos passos de 1 a 4, nós temos 2 personagens: o pregador e Deus. Ou seja, irmãos, definir o texto, estudar o texto, estruturar o texto e achar a proposição central do texto. Desses 4 passos, a preocupação central nossa será apenas eu e Deus. Eu não incluo nenhum outro personagem. Ao definir o texto, é eu e Deus. Deus, qual é o texto? Deus, o que é que eu vou pregar? Eu e Deus. É eu e Deus. Certo? Muito embora os 7 passos é para a pregação, mas do 1 a 4 eu não me preocupo com qualquer outro personagem. É eu e Deus. Vou estudar o texto, já defini o texto no primeiro, estou indo estudar o texto, estou estudando o texto, eu e Deus. Deus, o que tem nesse texto para mim aqui, Senhor? Senhor, me ajuda a entender o texto. É eu e Deus, estudar o texto. Quando você vai para o terceiro passo, que é estruturar o texto, a mesma coisa. Como é que eu estruturo esse texto aqui, Deus? Me ajuda. É você e Deus. É você e Deus. Até mesmo usando a internet. Deus usa a internet agora para me ajudar. Ou usa o livro que eu estou pesquisando aqui. Enfim, quando você vai estruturar o texto e achar a proposição central do texto, para elaborar a proposição central do texto, é você e Deus. Não se preocupe agora em saber, nesse exato momento, o que é tudo isso. O que é a proposição central do texto, o que é proposição, o que é estrutura, tal. Isso a cada passo vai ficando muito claro. Estou apenas mostrando para vocês o caminho pelo qual nós vamos caminhar até o último domingo de agosto. Outra observação importante. Passos de 5 a 7, entra um terceiro personagem, que é o auditório. Aí sim, agora nos passos 5 a 7 tem
o pregador, tem Deus e tem o auditório. O quinto passo qual é mesmo? Tá, até o quarto passo não se falou em pregação entre você e Deus diretamente. Você está apenas definindo o texto, estudando o texto, estruturando o texto e elaborando a proposição central do texto. Agora, a partir do quinto passo, ou seja, no quinto, no sexto e no sétimo, você já vai pensar: quem é que vai receber essa mensagem? Vamos supor, eu sou convidado para pregar lá na escola do pastor Cido para os professores, no momento lá, levar uma mensagem lá. Eu já sei que o auditório que vai me ouvir é composto de professores. Logo, a estrutura da mensagem, toda a mensagem vai ser voltada para professores. Eu vou usar ilustrações pertinentes, linguagem pertinente a professores. Aí sim, a partir do quinto passo, elaborar a proposição da mensagem, estruturar a mensagem e pregar a mensagem, eu penso no auditório. Aí, nessa parte final da caminhada, estão presentes o pregador, Deus e o auditório. Ok? Irmão Adriano? Interessante isso que o pastor falou, que uns 30 anos para cá, não sou tão velho assim não, mas muitos pregadores não se preocupam tanto com o que o pastor falou, em ver qual auditório que ele está pegando. Teve um desenvolvimento assim, muito grande, social até, né? Cultural das pessoas, e alguns pregadores ainda ficaram um pouco atrasados com relação a essa virada de chave, né? Exato. Não sei se o senhor percebe da mesma maneira. Percebo. Alguma pergunta, irmão? Ou só a colaboração mesmo? Tá, ok. Sigamos, irmãos. Terceira observação: passos de 1 a 4 vai de fora para dentro. Agora, nos lembremos do corpo humano como ilustração. Tempinho para vocês escreverem. Escreveram. Vejam bem. Nos passos de 1 a 4, vai de fora para dentro. Pensem no corpo humano agora. Definir o texto. A carne. A carne. Estudar o texto. A carne é esmiuçar a carne. O que reveste o esqueleto. Tem pele, tem tendões, tem sangue, tem veia, certo? A carne. Aí no terceiro passo. Estruturar o texto. Como é que é o esqueleto do texto, os ossos do texto? Veja que está indo de fora para dentro. Aí chega no quarto passo, elaborar a proposição central do texto. Aí vai da carne, passa pelos ossos e chega no coração. Então é de fora para dentro. Lembrem-se, agora vai ficar muitos questionamentos e até pensando assim, será que eu dou conta? Calma, é apenas introdução. À medida que formos avançando, tudo vai ficando muito claro, de maneira que quando chegar lá no sexto passo, você já sabe, você já vai ter uma convicção, Deus tem me chamado mesmo para ser um dos ministros da palavra. Possivelmente, tem exceção? Tem. Mas possivelmente. Esses 7 passos são para a elaboração da mensagem, mas o esqueleto da mensagem, depois o senhor vai, também tem... Te respondo posteriormente. Mas só sim ou não? Sim, tem.
Sim. Não se constranja, Fran. Pode estar. Ela não pode perguntar mais, não. Pode. Gente, não se constranjam. Nós estamos livres, gente. Orem pela minha ansiedade. Aproveitem o embalo aí, já ora. Gente, nós estamos em casa. Nós somos amigos. Eu sou só o professor de vocês agora. E não vai ter prova, gente. Não vai ter nota. Mas a gente avalia o tempo todo. Eu estou analisando vocês. Agora é o último dia. Já dá passando pela prova. Vamos lá. Passos de 5 a 7 é o inverso. É de dentro para fora. Acertou. Parabéns, Pedro. Resistam à tentação de tentar preencher as lacunas antes da aula. Se por acaso você não resistir à tentação, preencha a lápis, porque possivelmente você vai errar. Ali nas observações eu já pensei, acho que são fáceis. Observem que aí na apostila de vocês, uma página sempre em branco. Qualquer coisa você pode anotar aí, ó. Se não couber alguma coisa que eu falei extra esboço, você pode anotar aí para você não se esquecer. Sim, Pedro? Eu estava analisando os 7 passos, como ele é montado em dois passos, né? Não, 7. Não, tudo bem, mas aí Sim, vai. a estrutura dele ali é dividida em dois, de fora para dentro e de dentro para fora. A definição é a carne, ela começa e termina, mas a estrutura central, tanto no primeiro, que ela termina no coração e começa no coração na quinta, é o principal, que seria o coração. Vou te responder agora. Olha só. Você veio de fora para dentro, até chegar no coração do texto. O coração do texto vai te oferecer o coração da mensagem. O coração do texto te oferece, te dá condições de ver o coração da mensagem. Aí, a partir do coração da mensagem, você tem como estruturar a mensagem, que é o esqueleto da mensagem, e também te dá condições de preencher o esqueleto com a sua própria fala e oratória no 7º passo, que é pregar a mensagem. Então, essa ordem do passo 1 a 4 e de fora para dentro, chega no coração. E quando vai para a pregação, pega o coração e vai exteriorizando, tudo isso tem a ver com a preparação em si. É somente para ilustrar. Estamos usando o corpo humano para ilustrar, para mostrar que tem o aprofundamento na palavra e depois a exposição com eficácia. Nos passos 1 a 4 você está aprofundando. No 5 ao 7 você está transmitindo. Pastora Fernanda. É possível que o coração o Senhor veja no texto, qualquer um de nós veja um foco e eu veja outro foco no mesmo texto, o coração seja diferente de acordo com aquilo que o Espírito Santo está levando? Sim. É por isso que a Bíblia, ela fala de um jeito comigo e de outro jeito com você. É lógico que em momento nenhum a Bíblia, aliás, o Espírito Santo vai falar com você uma heresia. E a palavra também não vai contradizer. Não vai contradizer, isso é lógico. Agora, por exemplo, é possível que Deus traga a aplicação da palavra, não a interpretação, mas traga a aplicação dessa mesma mensagem que eu preguei hoje, para você de um jeito e para o irmão Luiz de outro, mesmo sendo família. Entendeu? É possível? Claro, sim. Alguém levantou a mão por aqui? Eu montei toda a minha preparação. Cheguei ali na frente, foi o segundo antes de eu pregar, isso me incomoda para transmitir outra mensagem. Eu gostaria de não responder essa e jogar lá para frente, mas eu não aguento. Essa eu não aguento. Vamos lá. Vai passar um pouquinho, gente, me desculpa. Hoje não.
Me responda. Só responda, Pedro. Eu sei, não vou te colocar em aperto, não. É só para a gente seguir a linha aqui. O Espírito Santo é onisciente? Só sim ou não? Sim. Quem te usa para pregar? Não é o Espírito Santo? Se eu vou pregar para vocês hoje à noite, como vou pregar, se o Espírito Santo, que é onisciente, está em mim, se esse Espírito Santo sabe, inclusive, quem vai estar no culto hoje à noite, se por acaso eu chego aqui, às vezes estou até sentado, como você já viu, eu também não vou sentar por causa do celular, estou aqui sentado, e de repente, vou mudar a mensagem, aí eu chego com aquele ar de espiritualidade, porque geralmente acontece assim, irmãos, eu preparei uma mensagem e cheguei aqui, o Espírito Santo me levou a mudar a mensagem, oh glória, aleluias, aleluias, e o cara é o espiritual. Para aí, de quem foi a falha? Está dizendo que o Espírito Santo errou lá atrás e poder te dar a primeira menstruação. Jesus da glória, o cara não preparou, gente, vamos ser francos. O cara não orou o suficiente para captar a vontade do Espírito Santo, que é onisciente. Esse negócio de não preparar a mensagem e preparar na hora que Deus mandou mudar, balela, me desculpem. Pode ser que o Espírito Santo está mudando, mas por causa do pregador, que é um cara indefrético, relaxado. É por isso. Já aconteceu comigo de mudar a mensagem, Pedro. Mas não foi porque o Espírito Santo falou, não é porque eu fui espiritual, não, é porque eu fui carnal mesmo, não estudei o tanto que precisava, não orei o tanto que precisava, e o Espírito Santo, que é onisciente, não encontrou espaço em mim para falar a mensagem, ponto. Pai, deixa eu só falar uma coisa aqui rapidinho. Gente, vamos seguir aqui. Assim, isso é tão perigoso, gente, porque além da pessoa estar em uma situação que ela não preparou para pregar, ou ela não teve a sensibilidade para ouvir o Espírito Santo e subiu no culto desse jeito, ele ainda está colocando a culpa no Espírito Santo. Vocês entendem a seriedade disso? Gente, olha, quer ver o auditório, quer ver o pregador perder a mim no auditório, é quando ele chega e fala bem assim, irmãos, eu estava com a mensagem preparada, e eu cheguei aqui e o Espírito Santo mudou tudo. Eu já sei onde é que vai dar. Deus usa pura misericórdia do pregador mesmo e do auditório, mas que houve um relato dessa história aí, houve, porque o Espírito Santo que me dirige como pregador, ele é onisciente. Se eu assumo uma agenda para pregar daqui 2 meses para um auditório tal, ele já sabe de tudo. Então, se eu estou em sintonia com ele, se eu estou sendo prudente, estou gastando o meu tempo de maneira sincera, adequada, no preparo da mensagem, ele vai me conduzir para a mensagem. E eu vou chegar lá com plena segurança de que o Espírito Santo falou e vou pregar debaixo da unção dele, porque ele é onisciente. Ele sabe quem vai estar lá. Só um último detalhe. Se isso acontecer com você, gente, em nome de Jesus, você representando a luz para os povos aqui, sobe no culto, com sua cara ardente de vergonha diante do Espírito Santo, mas não fala que o Espírito Santo mudou a mensagem na última música do louvor. Vai caladinho. Você muda sem falar nada, pelo amor de Deus. Ou prega, vai embora. Né? Não, já aconteceu comigo, gente, de mudar a mensagem. E depois, antes de pregar a mensagem, eu pedi perdão para Deus. Deus me perdoa porque eu fui insensível durante esse tempo aí que antecedeu essa pregação. Mas agora eu preciso da ajuda do Senhor. Mas jamais eu faço, como Natan disse, jamais eu chego lá, aleluia, mudei, irmãos, e foi o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo, mas por culpa minha, e não dele. É o caso daquele Ficou claro? que precisou mudar de cidade. Mas como que, deixa eu só falar uma coisa, mas como que o diabo é sujo, né? Porque assim, eu vou falar a situação porque me envolve. Já passou 17 minutos, irmãos, o problema é vocês. Porque na outra igreja que a gente era, a mensagem da célula estava sempre pronta na hora do culto. E eu pensava assim, mas e se o Espírito Santo resolver falar outra coisa? Isso foi esclarecedor para mim, porque eu me lembrei, porque lá eu pensei assim, mas e se o Espírito Santo resolver falar lá, ele já está pronto. Então assim, é um julgamento por não ter conhecimento.
Tá, deixa eu aproveitar, pegar o seu gancho. O fato de ser pregação em série é muito mais sério. Porque, por exemplo, quando eu estabeleço uma série para pregar na igreja, eu preciso de convicção de que é isso que o Espírito Santo quer. Geralmente, no decurso do ministério, eu prego por série. No entanto, eu separo dias de oração e jejum antes de estabelecer qual série vai ser para qual época da igreja. E o Espírito Santo, que é onisciente, tem liberdade para me dirigir nisso. Entende? É bom a gente esclarecer essas coisas para não ficar que toda pregação em série tem essa falha. Pode ser que tenha e pode ser que não. O princípio é o mesmo. Como se estivesse engessado, mas na verdade foi uma direção de Deus. Exato. Exato. Pastor, só rapidinho. Mesmo que eu tenha pregação já esquematizada, preparada, certinho, eu subo, prego, mas se lá em cima o Espírito Santo me direcionar a falar alguma coisa em especial, tudo bem. Se eu estou lá desse jeito, irmã, eu vou falar eu e não a senhora, porque o que vem depois pode não ser muito agradável. Se eu estou lá dessa forma, aí eu sei que Deus usou uma jumenta, então Ele pode me usar. Ponto final, entendeu? Pode, o Espírito Santo pode, e Ele usa por misericórdia. Mas volto a dizer, não porque houve falha de qualquer outro lado, senão minha. Mas eu falo assim, eu pregando a palavra que Ele já me deu, certo? Dentro da mensagem. Dentro da mensagem. Como se tivesse uma direção específica para alguém que naquele momento está ali, e o Espírito Santo direciona a falar com aquela pessoa. Mas dentro da mensagem. Mover do Espírito. Pai. Acontece, como acontece, irmã Rosicléia? Como acontece? Meu Jesus, que maravilha é isso. Isso acontece o tempo todo, porque enquanto nós pregamos a palavra, o Espírito se manifesta para aquela pessoa que está ouvindo de uma maneira particular, porque Deus fala para cada um. Não, Você e mais está ainda. falando uma mensagem para todos, mas Deus está operando em cada um de maneira. E às vezes, Marta, mais ainda do que isso. Já houve ocasiões, isso não é frequente, mas durante a mensagem, quando eu exponho um aspecto da mensagem, Deus fala comigo. Já vi isso acontecer muitas ocasiões com outros pregadores. Deus fala comigo, fala para a Marta isso. Aconteceu comigo, eu pregando. E eu falo assim, olha, eu estou falando aqui, Marta, sobre isso, e Deus está mandando falar para você isso. Cuidado com isso lá no seu caso, cuidado com isso no seu trabalho, manda falar para você. Às vezes Deus faz isso, às vezes Deus quer que a pessoa seja destacada naquele momento, porque a obra que Ele vai fazer é naquela pessoa. Pode acontecer, sem dúvida. Mas não tem a ver com a estrutura da mensagem, tem a ver com o mover do Espírito na hora. E assim, certeza. Se o Espírito Santo vai falar, você está lá pregando sobre fidelidade no casamento, Deus te dá uma palavra de exortação para alguém que está lá. Vai falar sobre fidelidade. Deus não vai tocar no seu coração e falar sobre dízimo no meio de uma mensagem de fidelidade no casamento. Tá, eu estou pegando aqui sobre fidelidade no casamento, tá indo muito bem. Aí de repente eu falo, Carlinhos, Deus está mandando te dizer que o seu dízimo está atrasado. Eu vi com o Marcos lá que seu dízimo não está legal, tal. Você tem que ser fiel no dízimo. Irmãos, por falar em dízimo no casamento, e volto para a mensagem de casamento. É isso, entendeu? Geralmente, irmãos, Deus é coerente. Deus é uma pessoa organizada. Geralmente Deus não faz isso. Tem exceção? Tem. Estou no meio de uma mensagem aqui, Deus manda falar alguma coisa que não tem nada a ver com a mensagem. Pode acontecer? Pode. Mas geralmente Deus não faz isso. Deus já preparou aquele momento para a mensagem. Pode acontecer, mas geralmente não acontece. Ok? Há muitas perguntas e dúvidas, mas a gente vai dirimindo todas as dúvidas à medida que formos avançando.